O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. caros sacerdotes e diáconos aqui presentes, queridos pais, Gilberto, Maria, também Luzia e Eto aqui presentes, toda a Canção Nova, toda a obra de Maria, caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia ter sido o evangelho maior, né, diácono Nelsinho? Essa melodia ungida, essa proclamação do evangelho, mas por menor que seja, a palavra de Deus sempre fecunda no nosso coração. E é isso que nós temos experimentado aqui, desde o dia de ontem, quando aqui chegamos, iniciando o nosso acampamento de oração, da obra de Maria, na Canção Nova e junto com a Canção Nova, temos experimentado esta graça de, por que não dizer também, um encontro mariano, nos aprofundando na devoção e da experiência com a pessoa da Virgem Maria, e também por isso que nós estamos já com os paramentos marianos, celebrando a memória de Santa Maria no sábado, e já também, por que não dizer, nos aproximando da grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Então, estamos dentro, de fato, de um final de semana totalmente mariano. Isso é uma grande graça para nós podermos estar aqui e beber da graça de Deus por meio da intercessão da Virgem Maria, como experimentou aquele povo reunido em Caná da Galileia. E que maravilha que as leituras de hoje, propostas para este sábado, também caem e vêm de encontro a tudo aquilo que estamos experimentando neste lugar santo. Porque, se observarmos na leitura do livro de Josué, que é a continuação que foi lida ontem, proclamada ontem, hoje o Josué ainda é mais incisivo, porque ele mostra para nós que esta proposta de conversão necessária para a nossa salvação, e por isso que a igreja continua proclamando essas palavras, não mudou. A proposta de conversão, meus irmãos e irmãs, a proposta de adesão ao reino de Deus, a proposta de uma vida santa continua sendo a mesma. Servir ao Senhor em santidade, servir ao Senhor renunciando a tudo aquilo que nos afasta dele e de sua vontade, a tudo aquilo que quer tomar o seu lugar, por isso renunciando a todos os deuses, né? E se não mudou a proposta também é porque nosso coração também ainda não mudou. O coração humano ainda continua do mesmo modo, com muita facilidade, aderindo a qualquer coisa que possa vir e nos afastar ou querer tomar o lugar de Deus na nossa vida, seja nós mesmos, seja tudo aquilo que queira nos dominar. Por isso que é belo quando o próprio povo, entendendo a proposta de Josué, até soando meio que como uma ameaça, vai repetindo: olha, não, nós vamos servir ao Senhor, sim. Nós vamos aderir a esse projeto de Deus para a nossa vida. Não, nós não queremos os deuses, nós não queremos os ídolos, nós estamos com você, nós também serviremos ao Senhor. Porque a resposta de Josué é aquela resposta que todos nós já conhecemos: vocês eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o povo vai dizendo: não, nós também. Então, nós que viemos aqui, estamos
no Ano Santo da Esperança, também podemos dizer, sobretudo aqueles que vieram em caravanas, sejam as que vieram nos grupos de peregrinação da Obra de Maria, sejam tantas outras que também aproveitam esta graça, estamos também aqui como peregrinos. E não podemos sair daqui sem deixar brotar no nosso coração essa mesma resposta desse povo de Israel perante Josué: nós também serviremos ao Senhor. Nós também queremos sair daqui com propósitos renovados. Nós também queremos sair daqui com um propósito de santidade. Nós também queremos sair daqui com um propósito de conversão, com um propósito de mudança de vida, com um propósito de renunciar àquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta de sua vontade, que quer tomar o seu lugar em nossas vidas. Nós não podemos sair destes dias de encontro, de retiro, de aprofundamento, sem também deixar que no nosso coração, voltando para as nossas realidades, nós voltemos com este propósito, esse desejo de fato renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Seja você que está aqui, seja você também que nos acompanha em casa, não mudou, continua sendo a mesma proposta, e nós também não podemos mudar a nossa resposta. Nós temos que dia após dia ir dizendo: eu servirei ao Senhor, com a minha vida eu servirei ao Senhor, com a minha vida eu honrarei ao Senhor, com a minha vida eu farei meu exame de consciência diário. E aí nós vamos perceber, né? Eu sou padre há pouco tempo, recém-ordenado, posso dizer, tenho apenas 7 meses de padre, mas digo a vocês, se eu fizer um exame, quando eu faço um exame de consciência sincero, né, reconhecendo quem de fato eu sou, eu ainda acabo pegando aqui ou ali situações, coisas, ou até eu mesmo, que muitas vezes quero tomar o lugar de Deus na minha vida. Quero que a minha vida seja do meu jeito, quero que as coisas funcionem do meu jeito e não do jeito de Deus. E hoje nós ouvimos de forma tão maravilhosa Gilberto, como Rafaela também, que pregava pela manhã, Alex hoje à tarde, falando da figura da Virgem Maria como esta mulher que soube cumprir tão bem a vontade de Deus, mas também Gilberto trazia tantos exemplos de pessoas ao nosso redor, dele, de nossa mãe Maria Salomé, de tantos irmãos e irmãs do Padre Jonas, da Canção Nova, que também, como homens e mulheres, sabem dia após dia ir renunciando àquilo que está longe ou que quer atrapalhar a vontade de Deus nas suas vidas. Por isso que esses 2 pontos desta liturgia de hoje, seja o serviço a Deus, seja a pequenez, a infância espiritual proposta no Evangelho de hoje, porque o Senhor promete o reino dos céus para as crianças, ou, não há outra tradução, aqueles que forem como as crianças, né? Nós podemos enxergar esses 2 pontos, esses 2 aspectos, o serviço e a infância espiritual, ou a pequenez, a humildade diante de Deus, na pessoa da Virgem Maria. Quando o anjo propõe para ela também o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, qual é a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor. Ela diz: olha, eu quero servir ao Senhor, e eu quero que essa vontade de Deus se cumpra em mim. Por isso, Maria seria este grandioso modelo para nós de mulher que soube cumprir bem aquilo que nos propõe essa primeira leitura. Ela não apenas disse que ia servir ao Senhor, ela se colocou como serva. Quando foi visitar Isabel, a mesma coisa, foi lá servir, se colocar como serva, porque onde está o Senhor? O Senhor está em cada irmão que está ao nosso lado. E quando nós servimos aos outros, enxergando nos outros o Senhor, nós também servimos ao Senhor. Mas não para por aí. Chegando em Isabel, visitando Isabel, quando Maria é acolhida por Isabel, daquela forma maravilhosa, magnífica, e quando ela canta o Magnífica, ela diz: o Senhor olhou para a minha humildade, o Senhor olhou para a minha pequenez. Então, podemos dizer que, a partir deste evangelho das crianças, ou seja, daqueles que se fazem pequeno, Maria, ela foi essa, que se fez serva, mas também que se fez pequena no reino de Deus. E por isso, essa pequenez de Maria atraiu o olhar de Deus. O poderoso viu, olhou para a minha humildade, para a minha pequenez. Esta humildade, essa pequenez de Maria que agradou e que encantou o olhar de Deus. Mas também observando
este elogio de Jesus às crianças e àqueles que se parecerem como crianças, nós podemos perceber que, de fato, só entra no céu mesmo quem for como criança. Porque olhemos alguns aspectos, como é que se comporta, como é que vive uma criança. Primeiro, a criança ela é muito sincera, né? Se ela gosta, ela diz, se ela não gosta, ela diz também. Ela é sempre muito alegre, né? Mas a criança também, dos seres humanos, é o mais enérgico, tem uma energia que às vezes necessita de vários adultos para dar conta de uma criança só, né? Já perceberam, né? A criança, você está lá, a criança, olha, tem 1, 2, 3, 4 adultos, e às vezes a criança ainda dá, como diz no Nordeste, dá um pitu nos 4 e some e desaparece quando você fala, cadê? Não está mais aqui. Então, a criança ela tem em si essa energia, esta vitalidade, que é algo renovador, como se ela estivesse sempre nova, de fato é isto mesmo, que o Senhor, quando usa esse exemplo para todos aqueles que querem herdar o reino dos céus, é porque conosco também não pode ser diferente, né? Quem não enxergar em si mesmo, quem não desejar para si mesmo esta novidade, vai ficar difícil entrar no reino dos céus. Porque a criança, você vai brincar com ela hoje no parque, ela brinca até lhe cansar. Aí você vai amanhã brincar com ela no parque de novo, ela brinca como se estivesse indo pela primeira vez. E ela gosta daquele brinquedo, e todo dia brinca com aquele brinquedo como se fosse a primeira vez. E aqui é o grande segredo, porque nós corremos um sério risco de, com o passar do tempo, e lembrando bem, né? Jesus ele elogia as crianças, mas não é a infantilidade. Não é o comportamento infantil, não é um adulto querendo se comportar como uma criança, não, tá? Não vamos confundir. Mas é de fato esta vitalidade que brota do coração da criança e que o Senhor também deseja para cada um de nós. Porque senão, meus irmãos e irmãs, nossa vida corre um sério risco de, com o passar do tempo, envelhecer. Ficar velha. E aqui não estou falando velho de idade não, né? De idoso, idosa não, mas velho, algo que se torna velho mesmo, que perde a vida, que perde o vigor. E se nós não tomarmos cuidado, as nossas vidas também correm esse sério risco de, se não nos comportarmos como uma criança que deseja se renovar constantemente, irmos envelhecendo. Irmos ficando cada vez mais, devagar. Corremos esse risco. Por isso, precisamos ter sempre essa sensibilidade de deixar que a nossa vida de fé, que a nossa vida missionária, que a nossa vocação não caia no envelhecimento, não caia na mesmice. Como eu dizia, para a criança aquele parque é como se ele fosse novo. É como se fosse a primeira vez que ela estivesse fazendo aquilo. Ela não está preocupada com ontem e nem preocupada com amanhã, ela quer viver o hoje. E por isso ela se doa totalmente, ela se doa inteiramente. E pode perceber, na vida dos santos e santas, na vida dos homens e mulheres que se entregaram, que se entregam totalmente a Deus, eles vivem como se fosse algo novo. Monsenhor Jonas Abib, que morreu com a graça de Deus, com tenra idade, mas que jovialidade, ou por que não dizer que alma e que vida, como se fosse uma criança. Vivia de forma onde cada dia para ele era novo, onde tudo para ele era novo. E nós também, meus irmãos e irmãs, e por isso que o Espírito Santo de Deus garante para nós esta graça, de na nossa vida podermos pedir, Senhor, dai-me de fato a graça de ser como criança. Santa Teresinha tem um doutorado sobre isso, nos ensina tão bem o que é a infância espiritual. Quanto mais eu vou amadurecendo na vontade de Deus, mais eu vou percebendo que eu não sei de nada, mas eu vou percebendo que eu preciso aprender mais, que eu preciso melhorar mais, que eu preciso crescer mais, e tudo vai se tornando novo, e tudo vai ficando novo. Eu olho para os meus pais fundadores, olho para tantos homens e mulheres que já estão há tanto tempo neste caminho de Deus, a obra de Maria que já celebra 35 anos, e ouvir Gilberto falar, ouvir Maria Salomé falar, é como se estivessem falando de Deus, falando Nossa Senhora, pela primeira vez. Perceberam isso hoje? É como se Maria Salomé estivesse rezando o texto pela primeira vez, meditando os mistérios pela primeira vez, porque de fato é isto. Quando nós vamos deixando que o Espírito Santo faça de nós como crianças, é para que quando nós chegarmos no céu, porque o céu para nós será uma eterna novidade. Nós não vamos chegar no céu, contemplar Deus e acabou. O céu para nós será uma eterna novidade. Será algo tão novo que a gente vai ver e vai se extasiar, vai fazer como uma criança. Eu quero de novo. A criança acaba de ir no parque e quer ir de novo. Então, nós quando chegarmos no céu, e vamos para o céu, e queremos este mesmo céu, que tantos homens e mulheres, que o Monsenhor Jonas,
com certeza já no céu contempla a face de Deus, nós também queremos este mesmo céu. Quando chegarmos no céu, vamos viver essa experiência dessa eterna surpresa, desse eterno estupor, desse eterno êxtase que vai se renovando constantemente. E cada vez que contemplarmos Deus, nós vamos ver essa novidade. Nossa, como isso é novo! Mas o céu já começa aqui na terra para nós. O céu já é, e percebem, cada vez que nós temos uma experienciazinha de céu aqui na terra, por menor e por mais simples que seja, quando nós experimentamos o céu aqui na terra, a gente se revigora espiritualmente, a gente se renova, a gente retoma a nossa vida, nossas atividades de forma nova, como realmente o vigor de uma criança. Não é assim? Terminou amanhã o acampamento da obra de Maria, cada um volta para a sua casa. Volta como? Triste? Envelhecido? Cabisbaixo? Não, volta novo e em folha, volta como uma criança mesmo, porque de fato é isto. E se viver essa experiência de céu aqui na terra já é assim, imagine viver essa experiência no céu. Por isso que nós podemos e devemos pedir à Virgem Maria que nos ajude nesta graça. Ela que se fez serva, ela que se fez pequena, também nos ajude, porque nós somos filhos dela. E como filhos de Maria, se já é bom viver e ter a experiência de sermos filhos dela aqui na terra, como é que não vai ser quando nós encontrarmos a Virgem Maria no céu? Quando nós chegarmos no céu e dizer, nossa, eu lhe amei tanto aqui na terra, lá na terra, e agora eu vou lhe amar ainda mais aqui no céu, e esse amor pela Virgem Maria se renovar cada vez mais no céu. Mas aqui na terra a gente tem que viver como ela, sendo servo e sendo pequeno, porque é o serviço e a humildade que atrai para nós o olhar de Deus. É o serviço e a humildade que atrai para nós o olhar de Deus. Hoje eu tive a grande graça de, com mais alguns irmãos, visitar o quarto do Monsenhor Jonas. E interessante que, no fim da visita, Luzia nos levou até o local onde o padre viveu sua paz, quando o padre faleceu. Ela contava para nós este fato, do padre ter tido a experiência de, no seu quarto, ter como que pegado na mão de Nossa Senhora. Não foi assim, Luzia? E ela dizer para ele, acalentar, dizer, está chegando o tempo. Imagina a felicidade de Monsenhor Jonas quando se encontrou com Nossa Senhora no céu. E por que não dizer que ela já veio buscar, como nos ensina a tradição mariana da igreja. Então, eu não quero outra experiência para a minha vida. Eu não quero chegar ao fim da minha vida e não ter também essa mesma graça de ser assistido pela Virgem Maria. Eu que rezei tantas Ave Maria quando estava aqui na terra, pedindo que ela rogasse por mim agora e na hora da nossa morte. E se chegar na hora da nossa morte, é a hora que ela tem que rogar mesmo. Por isso, irmãos e irmãs, vamos pedir à Mãe de Deus, neste sábado dedicado a ela, já nas vésperas da Assunção da Virgem Maria, pedir que no céu nós também, como diz a canção, no céu, com minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei. É verdade, porque aqui na terra a gente já está com ela, no céu nós estaremos também com ela. Por isso convido você a pedirmos esta graça da Virgem Maria, que ela nos ajude nesta tarde a sermos como crianças. O que precisa ser renovado em você? O que precisa ser rejuvenescido em você e em mim? Ela é mãe. E eu lhes digo que ontem mesmo fomos em Aparecida, tivemos essa graça também. Quem aqui já foi em Aparecida? Aqui do lado. E aqui do lado mesmo, por isso que é bom, não tem nem como dizer que não dá para ir. Quando nós passamos diante daquela pequenina imagem, a imagem é pequena, não é? Mas eu não sei vocês, mas eu ainda me sinto menor que aquela imagem diante dela. Eu me sinto mais pequeno ainda. Porque diante de em qualquer imagem da Virgem Maria, eu me sinto como uma criança mesmo. E essa experiência com Nossa Senhora que renova a nossa vida de tal modo, não é? Eu não sei vocês, mas diante de Nossa Senhora eu me sinto como uma criança, pequeno. Eu olhava para aquela e dizia até para aqueles que estavam próximos, eu queria ficar aí, aqui, mais um tempo. Eu olhava para ela e dizia, meu Deus do céu, ela tão pequena, mas aqui eu estou me sentindo menor que ela, que eu estou me sentindo filho. Por isso vamos pedir essa mesma Mãe Santíssima, essa graça,
que ela também nos torne pequenos diante de Deus, que ela também nos torne pequenos para alcançar o céu. Vamos ficar de pé e pedir à Virgem Maria que nesta tarde venha nos conceder de fato esse rejuvenescimento espiritual. Virgem Maria, nós pedimos a graça de sermos também como crianças. Se o teu filho disse que só entraria no céu quem fosse como criança, se o teu filho também disse: eu te bendigo, ó Pai, porque escondestes esses mistérios do reino aos sábios e entendidos e os pequeninos o revelastes, nós também queremos viver este mistério na nossa vida. Nós também queremos o céu para nós. Nós também queremos, minha querida, alcançar o céu. Mas nós já queremos viver essa experiência aqui na terra como crianças, ser como crianças. Por isso nós te pedimos, Mãe do céu, tu que és a porta do céu, vinde em nosso auxílio. Olha para nós nessa tarde, Virgem Maria. Olha para as nossas necessidades. Olha para aquilo que talvez seja em nós ainda motivo de orgulho ou de soberba, ou de nos colocarmos como pessoas grandes, como pessoas adultas na vida espiritual, como pessoas que já não precisam mais de Deus, ou que já não precisam mais ser alcançados pela graça de Deus, e faz-nos pequenos, minha querida. Nós não podemos sozinhos, por isso nós pedimos a tua graça. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, sabe pois que há alguém por ti. Como é bom saber disso, Virgem Maria, orando, intercedendo assim. Puro esplendor e amor de mãe, puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei, em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis, a vida que pra mim eu quis. Imaginei como o paraíso de Jesus, sim, o lugar onde nós iremos morar um dia com Ele. Nós queremos o céu, Virgem Maria, e nós pedimos o teu auxílio. Então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou, aquele que um dia veio nos salvou. Por isso pede a Virgem Maria, ó Mãe Santíssima, me leve a Deus, e para sempre exultarei com cantos, hinos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo, aqui dentro em meu peito está a vontade de te conhecer no céu, Virgem Maria. Te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, ó Mãe Santíssima, e para sempre exultarei com cantos, hinos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Contigo nós iremos para o céu, mãe querida. Nós tomamos as tuas mãos, assim como um dia a senhora tomou as mãos do Padre Jonas. Toma também neste dia as nossas e conduz-nos para o céu. Conduz-nos para aquele lugar que o teu Filho conquistou para cada um de nós quando se encarnou no teu ventre materno. Nós também queremos, mãe. Nós colocamos nossa vida, nós colocamos
tudo aquilo que somos. Nós colocamos nossas lutas, sobretudo a luta contra o pecado que quer nos afastar da vontade de Deus. E pedimos, Mãe, nesta hora, alcança para nós, para cada um de nós, o desejo e a garantia do céu. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és Porta do céu,